Meu nome é Clarice, tenho 42 anos e sou enfermeira. Desde muito jovem, sempre percebi que a minha sensibilidade era além do comum. Não falo apenas da sensibilidade emocional que uma profissão como a minha exige, mas de algo mais profundo, algo que me acompanha desde a infância, a percepção do que não é visível aos olhos comuns. Muitas vezes tentei negar, esconder ou mesmo ignorar esse dom, mas ao longo da vida ele sempre se impôs em momentos inesperados. Este relato é de uma das experiências mais marcantes que já vivi dentro de um hospital, uma experiência que até hoje me arrepia quando recordo cada detalhe. Sempre gostei do que faço, mas também sei que a profissão de enfermagem não é apenas feita de flores. Nós lidamos com sofrimento, dor e, em muitos casos, com a morte. É um fardo emocional pesado que só quem está dentro dessa rotina compreende. O esforço físico é grande, sim, mas o que realmente abala é a parte emocional. Cuidar de pessoas que sabemos que muitas vezes estão em seus últimos dias de vida exige uma força que não é simples de sustentar. Eu sempre tentei enfrentar isso com humanidade, tratando cada paciente como se fosse parte da minha própria família. E sempre faço questão de que a equipe que trabalha comigo também siga essa linha, porque acredito que dignidade e carinho são os maiores remédios que podemos oferecer quando a cura já não é possível. Certo dia, eu estava de plantão no hospital da cidade de Uberaba, no setor oncológico. Era um daqueles plantões que envolvem múltiplas responsabilidades, pois não ficamos apenas com os pacientes com câncer, mas também damos apoio em outros setores. Entre tantos rostos marcados pela luta contra a doença, havia uma paciente em especial que sempre me comovia. Vou chamá-la aqui de Dona Beatriz. Dona Beatriz era daquelas pessoas que conquistam todos ao redor. Muito doce, afetuosa e de uma bondade contagiante. Ela sempre tinha uma palavra carinhosa, não apenas para mim, mas para toda a equipe. O sorriso dela, mesmo nos momentos de dor, tinha uma força capaz de iluminar o ambiente. Suas filhas também eram extremamente educadas e dedicadas. Nunca a deixavam sozinha e demonstravam um amor incondicional pela mãe. Era inspirador ver aquela família. Infelizmente, Dona Beatriz enfrentava um câncer em estágio avançado. Apesar da fragilidade, todas as vezes que eu entrava em seu quarto, fazia questão de dar um beijo em sua testa. Era um gesto simples, mas que parecia trazer-lhe um alívio enorme. Ela sempre retribuía sorrindo, muitas vezes com lágrimas nos olhos, como se aquele carinho lhe desse forças. Eu nunca vou esquecer a expressão dela nesses momentos. Havia uma característica que fazia parte da rotina dela: a porta do quarto. Dona Beatriz não suportava a ideia de que a porta fosse fechada. Ela dizia sentir medo de passar mal e não ser ouvida. Eu respeitava isso sempre. Deixava a porta entreaberta. A cada plantão, essa cena se repetia. Eu entrava, cumprimentava, trocávamos algumas palavras e, ao sair, deixava a porta apenas encostada. O tempo passou e, como acontece nesses casos, ela tinha dias de melhora e dias de piora. Até que, em uma manhã, ao iniciar mais um plantão, recebi a notícia de que Dona Beatriz havia falecido durante a noite. Eu senti um aperto enorme no peito. Por mais que a gente saiba que a morte faz parte do nosso trabalho, nunca é fácil lidar com ela. Respirei fundo, engoli as lágrimas e segui o dia atendendo os outros pacientes. Por volta das 10 horas da manhã, uma colega da equipe noturna comentou comigo que havia acontecido algo estranho. Ela contou que, durante a madrugada, a campainha do quarto de Dona Beatriz havia tocado diversas vezes. Aquela campainha só pode ser acionada de dentro do quarto, pelo paciente, para chamar a enfermagem. Mas, naquela noite, o quarto estava vazio. Minha colega disse que isso a deixou extremamente assustada. Eu, tentando ser racional,
Pensei que talvez fosse algum defeito no sistema, algo elétrico. Afinal, era mais fácil acreditar nisso do que na ideia de que a paciente recém-falecida estaria chamando a equipe. Segui o meu plantão normalmente, até que por volta das 4 horas da tarde, o setor estava anormalmente silencioso. Eu aproveitei o momento de calma para organizar alguns documentos e prescrições. Foi nesse instante que um som cortou o silêncio. A campainha tocou. Eu olhei imediatamente para o painel e meu corpo inteiro gelou. O número que piscava era justamente o do quarto de Dona Beatriz. Um arrepio percorreu toda a minha espinha. Senti minhas mãos ficarem frias e por alguns segundos fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Mas criei coragem e fui até o quarto. Ao chegar, o que vi me deixou ainda mais perturbada. A campainha estava de fato acionada. A luz piscava, indicando que o chamado vinha de dentro. Mas o quarto estava vazio, completamente vazio. Aproximei-me da cama onde Dona Beatriz costumava ficar e desliguei a campainha. Saí dali apavorada e, numa tentativa de controlar o medo, fechei a porta do quarto. Mal tinha chegado ao posto de enfermagem quando o toque voltou, agora mais insistente, quase desesperado. Meu coração parecia querer saltar pela boca. Respirei fundo, voltei correndo ao quarto e desliguei novamente a campainha. Dessa vez, resolvi não repetir o gesto automático de fechar a porta. Deixei-a aberta, exatamente como Dona Beatriz gostava. E foi aí que o silêncio voltou. A campainha não tocou mais. Com o passar dos dias, percebi que não era apenas comigo. Outros profissionais da equipe também relataram o mesmo fenômeno. Sempre que a porta do quarto era fechada, a campainha disparava. Quando deixavam a porta aberta, o quarto permanecia em paz. O hospital chegou a chamar a equipe de manutenção para verificar se havia algum problema elétrico. Eles examinaram toda a fiação, abriram o painel, testaram o sistema diversas vezes. Nada foi encontrado. Nenhum defeito, nenhuma explicação lógica. Para mim, não restava dúvida. Dona Beatriz ainda estava ali, de alguma forma. Era como se ela ainda acreditasse que estava em tratamento e precisava que a porta ficasse aberta para ser socorrida caso passasse mal. O hábito que teve em vida continuava após a morte. Essa situação durou algum tempo, até que misteriosamente cessou. Talvez as orações da família tenham ajudado. Talvez ela mesma tenha percebido que era hora de seguir. Mas eu nunca vou esquecer esse episódio. Trabalhar na área da saúde já é, por si só, conviver com a linha tênue entre a vida e a morte. Para mim, essa linha ficou ainda mais nítida naquele plantão. Percebi que muitos pacientes não partem imediatamente. Alguns ficam presos, talvez por medo, por apego ou pela simples necessidade de concluir algo que consideram importante. Até hoje, quando me recordo do quarto de Dona Beatriz, sinto um arrepio. Não encaro essa experiência apenas como um susto sobrenatural, mas como uma prova de que a vida vai muito além do que conseguimos enxergar. Há algo depois do último suspiro. E às vezes, esse algo ainda precisa de gestos simples, como uma porta aberta para se sentir em paz. Meu nome não importa, e para preservar a memória de todos os envolvidos, também omitirei certos detalhes, mudarei nomes e até mesmo a cidade. Mas o que vou narrar é absolutamente verdadeiro e até hoje permanece gravado em minha mente como se tivesse acontecido ontem. Eu sou um homem comum, mas durante alguns anos da minha vida, no período em que buscava consolidar minha formação profissional, acabei me deparando com coisas que jamais pensei que pudesse presenciar. Este relato se refere a uma experiência marcante que vivi no ano de 2017, quando fazia estágio noturno em um hospital regional localizado no interior de Minas Gerais, mais precisamente em uma cidade pequena, de clima frio, cercada por montanhas e coberta frequentemente por neblina.
Desde os meus primeiros dias lá, ouvi boatos de funcionários antigos sobre fenômenos inexplicáveis que aconteciam dentro daquele prédio. Eram histórias de vultos, ruídos sem origem, sussurros em corredores desertos e, sobretudo, aparições de algo que muitos descreviam como uma sombra negra que surgia perto de pacientes pouco antes de eles falecerem. Confesso que, no começo, encarei tudo como folclore de hospital, aquelas conversas que circulam em ambientes onde a morte é rotina. Mas naquela noite, uma noite de inverno gelada e silenciosa, percebi que havia muito mais do que boatos. Era uma madrugada tranquila, com poucos pacientes internados e quase nenhum movimento pelos corredores. O relógio da parede do posto de enfermagem marcava por volta das 2 horas e o hospital estava mergulhado em um silêncio denso, interrompido apenas pelos sons dos monitores cardíacos que apitavam de tempos em tempos e pelo eco dos passos de algum funcionário. Eu estava escalado para auxiliar no setor de diagnóstico por imagem, mais precisamente na sala de raio-x, que ficava em um corredor estreito e longo. Para chegar até lá, era inevitável passar em frente à sala de emergência, uma área restrita, onde só eram recebidos pacientes em risco de morte imediata. Naquela noite, a sala estava oficialmente vazia. Enquanto caminhava, notei que a porta da emergência estava entreaberta, permitindo que um feixe de luz escapasse pela fresta. O que vi ali mudou minha vida para sempre. No primeiro leito, exatamente o mais próximo da porta, percebi claramente a presença de algo que não era humano, mas que ocupava o espaço de alguém deitado. Era uma massa escura, como se fosse uma sombra densa e compacta, que absorvia a luz ao redor. Não havia contornos nítidos, não havia rosto, não havia movimento. Apenas uma concentração negra, imóvel, deitada como se aguardasse alguma coisa. Meu corpo inteiro se arrepiou. Meu instinto dizia para correr, mas minha razão tentava me convencer de que talvez fosse um reflexo, uma ilusão causada pela iluminação artificial ou pelo cansaço. Continuei caminhando, mas aquela visão ficou martelando em minha mente. Não fazia sentido algum. Se houvesse alguém em estado crítico ali, a sala estaria em plena atividade, com médicos e enfermeiros correndo, aparelhos ligados e vozes de comando ecoando. No entanto, reinava um silêncio absoluto. Ao chegar ao posto de enfermagem, não resisti e perguntei à enfermeira de plantão, uma mulher experiente que chamarei aqui de Márcia: "Está acontecendo algum procedimento agora na sala de emergência?" Ela me olhou confusa e respondeu com firmeza: "Não, a sala está vazia." Senti meu estômago se contrair. Então expliquei que tinha visto algo no primeiro leito, como se fosse uma pessoa deitada. Márcia arqueou as sobrancelhas, estranhando minhas palavras, e disse: "Vá até lá e confira. Se houver alguém, peça para sair imediatamente, porque não deveria haver ninguém ali." Respirei fundo, mas o corredor naquela hora parecia mais comprido, mais frio, como se tivesse ganhado vida própria. O som dos meus passos ecoava pelas paredes brancas, manchadas pelo tempo. A cada passo, a lembrança daquilo que havia visto se intensificava em minha mente. Quando finalmente alcancei a porta da emergência, percebi que a massa negra havia desaparecido. Empurrei a porta de uma vez, escancarando-a. A sala estava impecavelmente arrumada e completamente vazia. Nenhum paciente, nenhum movimento. O primeiro leito, justamente aquele que me causara tanto impacto, estava intocado, lençóis esticados, equipamentos desligados. Meu corpo inteiro tremeu. Senti um frio que não vinha apenas da madrugada, mas de dentro de mim. Voltei para o posto tentando esconder meu nervosismo, mas por dentro eu estava em choque. Passei os minutos seguintes em silêncio, tentando me convencer de que havia sido apenas uma ilusão, fruto do cansaço e do ambiente. Mas algo em meu íntimo me dizia que não.
Cerca de meia hora depois, as portas do hospital se abriram para a entrada de um senhor idoso que havia passado mal em casa. Ele estava consciente, embora debilitado, e foi levado às pressas para a sala de emergência. O destino o colocou exatamente no mesmo primeiro leito onde eu havia visto aquela coisa negra momentos antes. Assim que ele se deitou, o ambiente mudou completamente. Médicos e enfermeiros correram, equipamentos foram ligados, comandos eram gritados. Em questão de minutos, o homem entrou em parada cardíaca. Apesar de todos os esforços da equipe, ele faleceu aproximadamente 1 hora depois de sua chegada. Naquele instante, todas as peças se encaixaram em minha mente de forma brutal. A sombra que eu havia visto antes não era fruto da minha imaginação. Era como se algo tivesse me mostrado de antemão o lugar onde a morte iria se deitar. Uma sensação de terror percorreu meu corpo da cabeça aos pés. Lembrei dos boatos que sempre circulavam entre os funcionários mais antigos, de que certas pessoas conseguiam ver presságios da morte em forma de vultos ou sombras. Até então, eu nunca tinha dado crédito a isso, mas agora eu mesmo havia testemunhado. E não apenas testemunhado. Eu havia sentido na pele a presença de algo que parecia aguardar o desfecho inevitável da vida de um ser humano. O que me intriga até hoje é a rapidez com que tudo aconteceu. Eu vi aquela coisa, comentei com a enfermeira, voltei para a sala e já não havia mais nada. Não havia como alguém ter saído sem ser notado, pois o posto de enfermagem ficava no mesmo corredor e qualquer movimento teria sido percebido. Além disso, o hospital naquela madrugada estava extremamente tranquilo, com poucos pacientes e um número reduzido de funcionários. O silêncio era tão grande que qualquer detalhe destoava, e ainda assim ninguém viu nada. Apenas eu. Nos dias que se seguiram, tentei encontrar explicações racionais. Pensei em alucinação, em reflexo, em truques da mente cansada. Mas quanto mais eu refletia, mais convicto ficava de que havia presenciado algo que não pertence a este mundo. Era como se uma entidade, talvez a própria personificação da morte, tivesse se manifestado diante dos meus olhos, e ela não se apresentou de forma dramática, como em filmes ou histórias populares. Não. Ela se mostrou discreta, silenciosa, paciente, aguardando o momento certo de agir. Esse episódio marcou profundamente minha trajetória. Sempre que passo por hospitais, sinto a atmosfera pesada desses lugares. Sei que a morte faz parte da rotina, mas desde aquela noite encaro a morte não apenas como um fenômeno biológico, mas como uma presença real, quase palpável, que pode se manifestar aos olhos de alguns. E eu, contra minha vontade, acabei sendo testemunha disso. Até hoje, às vezes me pergunto, aquela sombra estava lá esperando pelo senhor que faleceu? Ou será que ela já estava presa àquele leito, aguardando apenas a próxima vítima? Era um presságio inevitável ou apenas uma coincidência macabra? Não sei. O que sei é que nunca mais consegui olhar para os corredores de um hospital da mesma forma. Sempre que passo por eles, sinto que posso ver novamente aquela massa negra, à espreita, aguardando silenciosamente o próximo chamado. Esse é o meu relato. No fim das contas, não importa se você acredita ou não. O que importa é que eu vi, eu senti e jamais vou esquecer. Meu nome é Larissa e vou contar aqui uma das experiências mais perturbadoras que já vivi. Entre os anos de 2015 e 2019, trabalhei em um hospital público de grande porte. Não sou médica nem enfermeira, mas fazia parte da equipe de apoio que muitas vezes é esquecida quando se fala do funcionamento de um hospital. Meu cargo era no setor de logística farmacêutica, responsável por organizar, separar e abastecer as enfermarias com medicamentos e materiais necessários para o atendimento dos pacientes.
Faço questão de esclarecer isso porque, na maior parte das vezes, as pessoas pensam apenas em médicos e enfermeiros, sem perceber que existe uma infinidade de outros profissionais que garantem que o hospital funcione da forma correta. O hospital é como uma engrenagem enorme. Se uma peça falha, todo o sistema sofre. E mesmo não estando diretamente em contato com pacientes, eu podia ver e sentir o peso da dor, do sofrimento e, em alguns casos, de coisas que não se explicam pela lógica. O hospital em que trabalhei sempre foi conhecido por sua energia estranha. Não eram poucos os médiuns que visitavam o local e saíam abalados, dizendo que conseguiam sentir presenças, ouvir vozes e captar manifestações espirituais. Alguns colegas juravam que viam vultos ou que sentiam arrepios em determinados corredores. Eu nunca dei muita importância a isso nos meus primeiros meses, mas as coisas mudaram quando fui transferida para o plantão da madrugada. Na madrugada, o ambiente é completamente diferente. O silêncio é cortado apenas pelo som contínuo das máquinas de monitoramento, os apitos dos respiradores e o barulho das tubulações de oxigênio que percorrem o prédio. Para muita gente, aquilo já seria assustador por si só. Para mim, que estava acostumada à correria do dia, era como entrar em outro mundo. À noite, cada passo ecoava mais forte e a sensação de estar sendo observada era quase constante. Em uma dessas madrugadas, eu estava sentada na pequena sala da farmácia, registrando no sistema os medicamentos que já haviam sido liberados para as alas. O processo era automático, quase mecânico. Foi então que percebi a presença de alguém se aproximando do balcão. Um rapaz, vestindo branco, estava parado ali como se aguardasse atendimento. Pela vestimenta, imaginei que fosse um enfermeiro, talvez alguém recém-chegado. Ele parecia calmo, paciente. Fiz sinal para que aguardasse um pouco, já que precisava finalizar a baixa no sistema antes de atendê-lo. Caso contrário, o programa travava e eu teria que começar tudo de novo. Não demorou mais que alguns segundos. Quando terminei e me virei para atendê-lo, não havia mais ninguém. A princípio, pensei que ele tivesse desistido de esperar e seguido para a enfermaria. Abri a porta e olhei pelo corredor, mas tudo estava vazio. A equipe de enfermagem havia saído para o refeitório naquele momento, então não havia quase ninguém circulando. Estranhei, mas voltei para a farmácia. Assim que entrei, vi uma enfermeira chamada Juliana saindo de um dos quartos. Ela me olhou com curiosidade porque percebeu meu ar confuso. Perguntou o que eu estava procurando e contei a ela sobre o rapaz. Descrevi que era de estatura mediana, magro, tinha cabelos castanhos ondulados e parecia ter pouco mais de 30 anos. Disse que ele havia aparecido no balcão, mas desapareceu antes que eu pudesse perguntar o que queria. Juliana franziu a testa e me disse que naquela ala não havia nenhum enfermeiro homem de plantão naquela noite. Achei estranho e insisti que tinha certeza do que tinha visto. Foi então que ela pegou o celular, abriu uma foto antiga no Facebook e me mostrou. Era uma foto de confraternização da equipe. Eu reconheci algumas pessoas, inclusive a própria Juliana, e no meio delas estava exatamente o rapaz que eu havia visto no balcão minutos antes. Meu corpo inteiro gelou. É ele, eu disse quase sem voz. Esse é o rapaz que estava aqui agora mesmo. Juliana me encarou com seriedade e respondeu: Larissa, o nome dele era Eduardo. Ele trabalhou aqui por muitos anos, mas ele morreu no ano passado. Senti meu coração disparar. Ela continuou explicando. Eduardo foi um enfermeiro dedicado, muito querido por todos. Era apaixonado pelo que fazia. Quando descobriu um câncer agressivo, fez um pedido inusitado. Queria passar seus últimos dias no hospital em que havia trabalhado a vida inteira. Não queria morrer em casa, nem em outro lugar. Queria estar no ambiente que tanto amava, cercado pelos colegas e pela rotina que foi a sua vida. A direção do hospital, junto com a família, atendeu ao pedido. Ele foi internado ali mesmo, na ala em que sempre trabalhou.
e passou os últimos dias em um dos quartos. Morreu de forma serena, segundo os relatos, consciente e até agradecido por estar onde queria. Eu fiquei paralisada ouvindo aquilo. A princípio, achei que Juliana estava inventando uma história para me assustar. Mas, nos dias seguintes, outros funcionários confirmaram tudo. Falaram da luta de Eduardo contra a doença, do apego dele ao hospital e de como a morte dele havia deixado todos muito abalados. O que mais me impressionava era a nitidez da visão. Não era um vulto, não era uma sombra. Eu vi um rapaz real, em carne e osso, parado no balcão, esperando ser atendido. Vi seu rosto, seus olhos, seus cabelos. Era impossível confundir. Depois daquele episódio, continuei vendo coisas estranhas de vez em quando. Vultos passando pelos corredores, portas que se fechavam sozinhas, vozes em quartos vazios. Mas nada foi tão impactante quanto aquela madrugada em que vi Eduardo. Alguns meses depois, pedi para mudar de horário e sair do plantão da madrugada. A experiência havia me marcado profundamente. Mesmo assim, até hoje, anos depois, eu penso naquele momento e me pergunto: será que Eduardo realmente continua no hospital? Será que, do outro lado, ele ainda exerce a profissão que tanto amava? Acredito que sim. Para alguém que dedicou sua vida a cuidar dos outros, talvez a morte não tenha sido o fim do trabalho, mas apenas uma mudança de forma. Talvez ele esteja ali, invisível aos olhos da maioria, mas presente, ajudando, inspirando e até consolando pacientes e colegas. Esse episódio me fez refletir muito sobre o valor da dedicação e do amor verdadeiro pelo que se faz. Alguns profissionais da saúde parecem tão ligados à sua missão que nem mesmo a morte é capaz de separá-los dela. E essa é a minha história. Este relato mostra como a devoção e a entrega a uma profissão podem transcender a vida terrena. Para quem acredita no mundo espiritual, Eduardo não morreu de fato. Apenas atravessou a fronteira entre os planos e segue cumprindo aquilo que amava. Para os céticos, pode parecer apenas uma ilusão provocada pelo cansaço, mas, para quem vivencia algo assim, não restam dúvidas de que existem forças e presenças que a ciência ainda não consegue explicar. O curioso é a repetição de descrições semelhantes vindas de diferentes pessoas em locais distintos. Uma sombra negra, densa, silenciosa, que surge pouco antes do último suspiro de alguém. Seria apenas sugestão da mente em locais carregados de sofrimento? Ou estaríamos diante de um fenômeno real, uma manifestação da morte em si? Seja qual for a resposta, o fato é que experiências assim deixam marcas profundas em quem as vive e nos fazem refletir sobre o que realmente existe além do que conseguimos explicar. Envie seu relato para o e-mail na descrição. Até a próxima.